Olá, olá, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o seu coração, para a sua família e para o teu espírito. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Senhor nos encha com a sua sabedoria, que nós possamos compreender a sua palavra, que Ele trará aos nossos ouvidos e de todos nós nessa tarde, o que Ele falará ao nosso coração, o que Ele quer que ouçamos, com força e poder que Ele emana para todo o nosso ser, coragem, confiança. Nós olhamos para essa passagem na tarde de hoje. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo mais uma vez. É um momento de graça, é um momento de fé, é um momento de força, é um momento de luz. Aí talvez você perguntando, nossa, está ali eles fazendo a live no domingo às 3:30 da tarde? Geralmente é no sábado às 17 horas. Sim, é verdade, é verdade. Ontem estávamos de prontidão fazendo a live às 17 horas em ponto, tá? E ao término da live, fomos ver a live totalmente sem som, as pessoas mandando mensagem, o que aconteceu, o que está acontecendo, alguns na hora, e eu via que algo estranho estava acontecendo. Já que eu sou uma das pessoas, uma das que abençoa os meios sociais, principalmente Facebook, YouTube, o Insta, Telegram, entre outros, não é? Eu peço assim que Deus abençoe, né? O WhatsApp, porque é uma forma que Deus achou, dando sabedoria ao homem para que eles pudessem se aproximar dos corações, para que houvesse um encontro de nações, que o Senhor, dentro da tecnologia, ele encurtou a distância, não é? Então ele faz com que, não importa onde você esteja nesse planeta, dentro da tecnologia você consegue estar pertinho, não é? Falar ao coração, estar pronto, estar junto. E de repente, nossa live de ontem, algo diferenciado, algo estranho, não quero aqui questionar, apontar o dedo e dizer que foi isso, que foi aquilo, como a gente ouve muitos falarem, eu não quero. Eu quero acreditar que em Deus há misericórdia e que atrás desses meios sociais existe uma equipe abençoada. Existe um povo que é também um povo que tem Deus no coração abençoado, não é? E que não está ali e não quer prejudicar. Eu quero nutrir isso no meu coração. Eu quero trazer isso como verdade para a minha vida. Portanto, não vou olhar para a live de ontem, o que aconteceu, muda ou não aconteceu. Estamos aqui novamente, em nome do nosso Senhor, para podermos interagirmos. E foi tão grande o impacto de tudo isso, que depois que terminamos a live, eu fui fazer pão de casa, não é? Pão de casa, fomos assar carne, não é? E estávamos aqui assando carne, eu fazendo pão, e uma coisa e outra, e na hora que eu estava amassando o pão, aquela tristeza vindo, nossa, por quê, por quê? E eu perguntando por quê, e de repente e tal, e quando mais tarde eu pego o carro, que vou para casa guardar o carro na garagem, estava no meu carro um panfletinho, não é? De irmãos evangélicos, que coloca assim no para-brisa. E justamente no panfleto estava ali a passagem que nós estávamos pregando nessa live, que é Isaías 40 e 41. E justamente o versículo do panfleto estava dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque sou o teu Deus. Isaías 41, 10. Nesse momento meu coração se alegrou. Estou feliz, porque o Senhor vem dizer, não se preocupe, eu sou contigo, não tenha medo, não é? Sou o teu Deus. E é dentro desse tema dessa live. E eu quero perguntar para você, espero que hoje você esteja ouvindo aí, não é? Você está aí conectado, tá tendo som, tá aparecendo o som? Graças a Deus. Então eu posso dizer o quê? Deus é bom em todo momento? Em todo momento Deus é bom. Isso, então você possa dizer, porque é uma tarde abençoada. E o tema da live não podia ser um tema diferente. O tema da live é liberte-se. Liberte-se, liberte-se o tema da live. Então eu quero chamar você nessa tarde, que você fale para o teu coração, proclame para a tua casa, liberte-se, liberte-se. E a palavra que o Senhor nos dá no manual da vida, a Bíblia,
É Isaías 40 que será proclamado, não é? Em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, pela Isa. Vamos lá, Isa, para nós, a palavra do Senhor, através do profeta Isaías, capítulo 40. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, e que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os teus pecados. Uma voz exclama: abre no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe e uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cismos sejam aplainados e que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Clamai, diz uma voz, e eu respondi: que clamarei? Toda criatura é como a erva, e toda sua glória é como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece, quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente, o povo é semelhante à erva. A erva seca e a flor fenece, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz, para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio. Dizei às cidades de Judá: eis vosso Deus. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória. Faz preceder pelos frutos a sua conquista. Como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Quem, pois, mediu o mar no côncavo da mão? Quem com seus dedos abertos mediu os céus? Quem com um alqueire mediu a matéria terrestre, pesou as montanhas no gancho e as colinas na balança? Quem determinou o Espírito do Senhor e que lhe aconselhou e lhe deu lições? De quem recebeu conselho para julgar bem, para que se lhe indique o caminho da justiça e lhe ensine a ciência e se lhe mostre a via mais prudente? As nações são para ele apenas uma gota num balde, uma gota de água num balde, um grão de areia na balança. As ilhas não pesam mais que o pó. O Líbano não bastaria para o braseiro de seu altar, nem seus animais para os holocaustos. Todas as nações juntas nada são diante dele, e os seus olhos são como que inexistentes. A quem podereis comparar Deus? E a que imagem dele podereis oferecer? Um artesão funde uma estátua, o ourives a placa de ouro, e faz derreter as correntinhas de prata. Prestam-se assistência mútua, dizendo um para o outro: coragem! O fundidor estimula o ourives, e o malhador o ferreiro. A solda é boa, diz. Ele a reforça com rebites para que não oscile. Aquele que deseja esculpir uma imagem, escolhe madeira que não apodrece, pois-se à procura de um operário hábil, a fim de acertar uma estátua que não oscile. Não o sabeis? Não o aprendestes? Não os ensinaram desde a origem? Não compreendeste nada na fundação da terra? Aquele que domina acima de todo o disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos. Aquele que estende os céus como um véu de gaze, e como tenda os desdobra para aí se abrigar. Reduz os príncipes a nada e faz desaparecer os governantes da terra. Apenas estejam plantados, apenas sejam semeados, apenas seu talo tenha lançado raiz no solo, sopra sobre eles e os resseca, e o turbilhão os varre para a palha. A quem então podereis comparar-me, que possa ser a mim igualado, diz o santo? Levantai os olhos para o céu e olhai, quem criou todos os astros? Aquele que faz marchar o exército completo,
e a todos chama pelo nome, a qual é tão rico de força e dotado de poder que ninguém falta ao seu chamado? Por que dizer então a Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor. Passa meu direito despercebido, ó meu Deus? Não o sabes, não o aprendestes? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fadigar-se, nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado. Redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e os jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que com o Senhor renovam suas forças, Ele dá-lhe asas de águia. Correm sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Que o Espírito Santo, que está em você, em mim, em nós, possa fazer com que essas palavras do Senhor, ela venha com uma força tão poderosa, imensurável, desse amor inesgotável que o Senhor tem por você e por mim, que possa fazer germinar em nós a semente poderosa da paz, da alegria e do amor. Por isso que a palavra diz: tu tens ouvido? Ouça então o que o Espírito diz à igreja. Que lindo quando o Senhor fala assim para nós. Queridos e queridas, nós estamos vivendo um tempo diferenciado. O tema dessa live não podia ser diferente: liberte-se. Porque estamos vivendo momentos difíceis, de medo para todos os lados, incertezas que têm pegado e tomado corações. Veja, e o que mais tem mostrado no momento, no mundo todo, em todos os cantos do mundo, em cada estado, país, lugares pequenos, lugares grandes, não é? É o quê? A perseguição a cristãos. A perseguição a cristãos. Cristãos que vão para o paredão, cristãos que são amordaçados, cristãos que são ameaçados, não é? E ainda dentro desse processo, como o veneno que tomou conta do coração de Caim tem sido tomado conta do coração de muitos líderes espalhados por esse mundo para poder perseguir aqueles que professam e acreditam no amor. Aqueles que buscam e têm no seu coração uma primícia do amor, de estar em Cristo, o nosso Salvador. Veja, é muito importante tomarmos consciência disso, porque estamos vivendo ainda dentro desse tempo em que falar de amor, veja, falar de amor, de fraternidade, de doação, de compatibilidade, de entendimento, é retrógrado. São pessoas retrógradas que buscam a vivência dentro desse processo. Esta é a visão de muitos que se propõem e têm como conhecedores ou líderes deste mundo. Ajudar alguém, mas para ajudar alguém eu preciso saber quem é esta pessoa. Então ajuda e precisa mostrar quem e saber, veja, e saber para quem. Saber ajudar alguém sem saber quem é, saber quem é esta pessoa, não é? E de onde é. Por quê? Porque eu preciso saber se é ajudando, eu vou ter um retorno. Esse é o processo que o mundo está explicando, que os homens e corações racionais está explicando e tem que mostrar, porque você precisa ter um retorno para aquilo que você faz uns entre outros. Por isso o Senhor ele tem nos chamado dentro desse processo num tempo de reflexão, não é? Que dizendo que eles vêm dizer que perdoar é para corações fracos, para aqueles que são débeis, que de repente falta um parafuso. Perdoar é para fracos. O mundo explica isso. O mundo está tentando mostrar isso. E os racionais tá trazendo isso. Por isso essa palavra do Senhor nessa tarde de hoje, ela vem com poder para abrir os nossos corações e o Senhor vai determinar dentro dessa palavra como é que o que ele está dizendo, uma palavra forte para você e para mim nessa tarde. Veja,
Um tempo que você, até para sorrir, você tem que fazer uma reflexão. Dependendo do sorriso, você toma um processo. Você tem que ver aonde e como você sorri. Os seus olhos têm que ser administrados. Dependendo do seu olhar, você pode tomar um processo de assédio. Veja, os tempos estão ficando difíceis. E por aí, cada vez mais, ameaças por todos os lados. Ameaças de todas as formas. Ameaças no tempo aonde estão trancando você de viver a liberdade. A liberdade de ser aquilo que você gosta de ser, de apresentar aquilo que você quer apresentar, de dizer até dos teus gostos pessoais. Você precisa, se você não faz parte de um todo, daquele que gosta de fel, ou de boldo, ou de losna, aquilo que é amargo ou a erva daninha, se você não faz parte desse time, você não pode estar no meio e você não vai ter direito às coisas benéficas que proporcionada por Deus. Portanto, estão tentando massacrar e mostrar que você não pode estar vivendo dentro desse tempo. O que vemos mais nas redes sociais, a partir daí, nós temos vistos, além das ameaças, nós vemos por outro lado, muitos cristãos e muitas pessoas que têm temor a Deus postando passagens de incentivos, mensagens de incentivos, mensagens para levar células de pessoas que estão descrentes, que estão passando por dificuldades, mensagem de esperança, não é? E de confiança. Muitas pessoas têm usado as redes sociais para incentivar as pessoas que estão achando que tudo está perdido, que nada tem mais sentido. E o que nós ouvimos muito nas rodas sociais e aonde nós vamos, às vezes numa roda de amigos e até mesmo nas redes sociais, o que nós ouvimos muito e tem se ouvido bastante, não é? Olha, eu tô com medo. O que vai ser? O que vai ser da nossa cidade, da nossa rua, da nossa família? O que vai ser do nosso estado? O que vai ser do nosso Brasil? O que vai ser? Eu tô com medo. Outros falam, ai, Deus me livre, não quero nem falar nisso. Deus me livre, eu tô com medo. Outros veem, e agora? E agora? A gente está ouvindo muito isso em todos os lados. É neste momento, veja, nesse momento em que estamos vivendo um tempo de deserto e outros estão vivendo um tempo de assídia. Dentro desse tempo, quer dizer, de solidão, de separação, de estar à distante, é neste momento em que o mundo e que os cristãos e aqueles que têm o temor de Deus no coração está passando por tudo isso, que têm surgido grandes lobos. Lobos com várias facetas, com várias máscaras. Lobos que vêm com a atitude de bom moço, de salvador, que vai acertar tudo, que vai arrumar tudo. Mas o intuito do coração é destruir. É um intuito de massacrar o povo, de massacrar uma família, uma comunidade, um município, um estado e um país. Nós estamos vendo lobos aproveitando desses momentos de fragilidade de pessoas que têm no coração um desejo de Deus, um desejo de mergulhar na espiritualidade para estar juntinho de Deus, porque a espiritualidade faz com que nós possamos administrar as nossas fraquezas. E é neste momento que surgem esses lobos para ganhar e para amedrontar e para aprisionar as pessoas através do medo, acorrentando as pessoas através do medo. Aparecem com um intuito único de manipular com práticas e ações bem sutis, uma forma hipócrita, não é? Para quê? Porque o desejo do ter e do ser e do poder tomou conta desses corações por causa do veneno que tomou conta do coração de Caim, por um único intuito para os seus prazeres pessoais. Veja, aí fica a pergunta que muitos fazem e muitos têm feito implicitamente e até mesmo explicitamente. Meu Deus, oh meu Deus, ajuda. Quantas pessoas ficam pensando, quando olha para a notícia, que olha para as mídias,
que olha para certas postagens, para certos acontecimentos e fica fazendo aquela pergunta, meu Deus. Outros falam, ai Jesus, ajuda, ajuda meu Deus. Eu não sei, e vem com aquela pergunta, eu não sei o que fazer, como eu vou fazer, e agora como que vai ficar as coisas? Outros até vão perguntar, ué, mas Deus não é amor? Ou, aí vem os racionais, não é amor? Ah, mas Deus não é poderoso? Vocês não creem nesse Deus? Outros até levados pelo sofrimento por causa das provas, e dizendo, não adianta, Deus esqueceu. Cadê Deus? É também sabido, veja, que dentro desse processo, nesse meio, há uma grande maioria que estão sendo sustentados. Nesses momentos de vendavais, de provas, são sustentados pelo manual da vida, a Bíblia. Então tem se apegado e esse manual da vida instrui, ele fortalece, não é? Ele fortalece. Ele coloca cristãos para cima, aumenta a fé nesses corações que se sentem em tempos de desespero. A Bíblia, ela acalma, ela é aquele calmante, não é? Uma palavra de incentivo. É o único livro que você lê quando o autor está falando com você em pessoa. Ali, a Bíblia instrui dentro de uma espiritualidade, mostra a você o que você tem que fazer, tira de você o tacape. O que é o tacape? O tacape é aquilo que coloca nos cavalos. Tem o cabresto, tem aquilo que coloca assim na carroça e ele vê aqui, tampando os olhos deles nas laterais. Então ele só vê a frente e conforme vira, ele sabe que tem que ir para cá, puxa a corda de um lado e para o outro. O sistema quer fazer isso com você, quer fazer isso conosco. Nos colocar um tacape e nos conduzir e dizer o que temos, o que não temos e aonde devemos ir. A Bíblia, o manual da vida, ele nos liberta, não é? Daí, esta passagem que hoje traz para nós o manual da vida, através do profeta Isaías, mostra-nos claramente Deus dizendo, eu sou o poder. Eu sou a força. Deus está mostrando o seu poder e a sua força e quer dizer a você a palavra poderosa de hoje. Lembra-se disso. Não esqueça disso até o final dessa live. Fique conosco que o Senhor está dizendo para você. Calma, eu estou no controle de tudo. Estou no controle de tudo. Porque foi isso que ele diz a Ciro. No capítulo 45 de Isaías, versos 5 e 6, ele disse a Ciro, não é? Eu sou um Deus sem rival. Não há outro acima, abaixo, à direita, à esquerda, atrás ou à frente de mim. Eu sou o único, um Deus sem rival. Tudo posso, tudo conheço. Sou eu que lhe aplano no caminho e digo como tens que fazer. Direciono, se vires a mim e comigo estiver, eu te direciono. É por isso que ele pergunta, não é? Deus pergunta através do profeta Isaías, no versículo 25, ele pergunta, a quem então poderia me comparar? Veja, a pergunta que o Senhor está fazendo nessa tarde, para muitos daqueles que estão desacreditando por causa das perseguições e por causa daqueles que têm se colocado como verdades, como poder e o controle de tudo, das pessoas, das nações e de todo o mundo. Por causa disso, Deus está perguntando no versículo 25, a quem vocês querem me comparar? Diz ele. A quem vocês querem me igualar? Diz o santo. Vocês estão querendo me comparar a quem e me colocar igual a quem? Veja, porque no livro de Oséias, no capítulo 11, Deus diz, eu sou Deus, eu sou um santo. Veja, eu sou um santo, não me compare aos homens. Deus coloca, através do profeta, do livro de Oséias, Deus vem dizer, sou um santo no meio de ti. Sou um santo, sou um Deus e não um homem. Sou eu que te ensino a andar
mas quanto mais ensinei, mais se afastam de mim. Mais se afastam de mim. Por isso, o Senhor, ele vem nessa tarde perguntar a quem, como é que você está vendo Deus? Fica essa pergunta neste momento. Como é que você vê Deus? Como é que você olha para Deus? Como aquele menino que perguntou para o pai: pai, que tamanho é Deus? E estava passando um avião, o pai perguntou para o menino: filho, que tamanho que é aquele avião? Ele disse: desse tamanhozinho, pai. O pai leva o menino no aeroporto, vê um avião grande. Que tamanho que é aquele avião, pai? Nossa, ele é enorme. Filho, Deus é isso. Não é? Então veja, dentro desse processo, o Senhor está dizendo: a quem você está me comparando? Está me comparando com os homens? Com aqueles que tudo prometem e nada fazem? Com aqueles que são instáveis? Com aqueles que são finitos? Com aqueles que são carne? Está me comparando como Ra, como Deus sapo, como Deus rio, como Deus a floresta? Está me comparando como uma planta ou como uma imagem, seja do que for? A pergunta que o Senhor vem fazer nessa tarde para você: como é que você, eu, você, nós estamos vendo Ele e com quem nós estamos comparando o Senhor? Porque é muito forte isto que o Senhor está determinando para nós. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós repetidamente dentro desta passagem: eu estou no controle. E você vai entender por que o Senhor está dizendo que Ele está no controle. Na sequência, Ele vem dizer: estou no controle. Por isso, é de suma importância, meu querido e minha querida, que você dê uma chance para o teu coração, para a espiritualidade. Se você tem a liberdade, tem desejo de buscar as ideologias que você tem, Deus te fez livre. Dê uma chance para a espiritualidade. Porque não basta você ter um tempo e uma vida de religiosidade se você não tem espiritualidade. Não adianta, não apresenta as suas crenças naquilo que você busca, naquilo que você acredita, como é que você faz. Veja, um santo, ele é santo porque ele teve uma vida de santidade pregressa em vida. Depois ele é coroado como um santo. Nossa Senhora, mesmo sendo ela a mãe de Deus, mesmo sendo ela a mãe de Deus, ela é intercessora por nós. Ela pede ao Senhor por nós. Ela é corredentora de graças. Quem faz a graça é o Senhor. Ela provou isso nas bodas de Caná, quando ela diz: faça tudo o que Ele mandar. Ela apontou ao Filho, o poder que estava no Filho. Você compreende? Então veja, muitas pessoas estão tirando a divindade de Deus e colocando a divindade. Veja, eu sou um cristão católico, mas muitos não estão entendendo. Tirando a divindade de Deus e colocando a divindade nos santos. Querido e querida, os santos são para nós, na nossa devoção, nossos irmãos de fé, que servem para nós como seta para alcançarmos o Senhor. Se colocam, estão na glória e de lá intercede por nós, para aquele que tudo faz, para aquele que tudo pode, para aquele que tudo procede, Deus. E é importante termos essa devoção com nossos santos de devoção. Mas uma coisa é termos a devoção de religiosidade, outra coisa é faltar no nosso coração a espiritualidade. É a espiritualidade que nos afina com o Senhor, que nos coloca no colo do Senhor, que nos coloca imediatamente diante do Senhor, e a partir daí o Senhor proporciona para nós, mesmo que seja com a ajuda dos nossos irmãos que lá se foram, que deram testemunho aqui e ganharam a coroa da santidade. Querido e querida, o Senhor está perguntando para nós nesse tempo: qual o tempo que nós estamos tirando para a espiritualidade? Não vem falar de fé. Eu creio no Senhor. É crer em alguém, mas não conhecer o processo. Quem é a pessoa? Quais são os processos, conteúdo dessa pessoa? A vida dessa pessoa. O que ela faz, essa pessoa? Deus quer isso de mim, quer isso de você, quer isso de nós. Que não só tenhamos, é o meu Deus, mas quem é Ele? Quem nós comparamos? Como nós vemos o Senhor? Qual o título de honra
que estamos dando ao Senhor? Qual o temor que temos para o Senhor? Porque existe uma grande diferença entre ter o temor e ter o medo. É como aquele filho ou filha que tem medo do pai e da mãe, mas não tem o temor pelo pai e pela mãe. Não dá para misturar as duas coisas. Uma coisa é o medo, outra coisa é o temor. A espiritualidade é de muita importância, porque é a espiritualidade que nos coloca num tempo inabalável a nossa fé. É dentro da espiritualidade que você consegue sustentar a sua fé, a nossa fé. Só dentro da espiritualidade, quando nós mergulhamos dentro daquilo que o manual da vida foi dado para nós, que o Espírito Santo trabalha em nós e por nós, pelo manual da vida, a Bíblia. Você compreende? Por isso o Senhor pergunta, não é? Qual é o discernimento? Como é que você me discerne? Quem eu sou para você? O que espera de mim? Por isso o Senhor nos faz um chamado, não é? Um chamado concretos para a fé dentro dessa passagem. Nesta tarde. Porque o tema da live é liberte-se. O Senhor está nos chamando a um chamado concreto, um gesto de fé, não é? Para que o nosso coração se encha de esperança. Que nós possamos aproximar do Senhor dentro de um diálogo, de ligar o céu na terra. Porque Jesus diz em Mateus 18, tudo que pedireis ao Pai em meu nome, vou-lo farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Para isso eu preciso entender como ligar. Como ligar? Porque depois de uma casa pronta, a casa está pronta, é chamado eletricista. E ele vai fazer todo o processo de canalização na casa. Toda a passagem de fiação, de tomada, tudo certinho, para que onde tiver uma tomada para ligar, seja o que for, a casa está conectada com a ligação que vem lá dos postes e que vai lá da usina do gerador, lá da fonte geradora, que gera energia para todas as casas, de uma mesma fonte. Assim é o Senhor. Esse Espírito nos coloca em conexão com o Senhor, nos coloca em conexão com Deus, nos dá um sentimento poderoso de oração. Muitos perguntam, mas olha, eu não sei como rezar, eu não sei, às vezes eu não sei por que rezar, eu não sei rezar. Aí está uma grande falta da prioridade de Deus. Se Ele é o meu amigo e eu acredito nele, então eu ando com Ele, eu falo com Ele, eu converso com Ele, eu tenho amizade com Ele, eu levo Ele comigo e eu falo dele sem receio e sem ressalva. A oração é um diálogo entre o eu e o tu, aonde o humano e o divino, o poder e a fraqueza, a graça e a miséria, Deus e o homem. Você compreende? O Senhor está nos chamando para esse processo de reflexão. Por isso que muitos dentro desse trajeto de espiritualidade, quando nós mergulhamos na espiritualidade, nós ganhamos um processo de libertação. Nós vamos nos libertando de muitas amarras. Amarras do eu sei, do eu sou, da ganância, da hipocrisia, da falsidade, da mentira, do fingimento. Nós vamos tendo uma libertação porque a espiritualidade vai nos dando um processo de ciência, de sabedoria. E travamos a partir daí, dentro de todo um processo, o momento da conversão dentro de nós. Começa a partir daí a haver em nós um processo de conversão no nosso coração. Você passa a ter novas práticas, novas ações. Aí você vai ser aquilo que Paulo diz, estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu sou de Deus. Veja que lindo. Estou no mundo, sou do mundo? Não, eu sou de Deus. Na prática do amor. É o amado diante do amor. O amor abraçando o amado. Você consegue compreender? Como que o Senhor nos vê, o Senhor nos chama e o Senhor quer que nós estejamos cada vez mais próximos dele. Observe, querido e queridas.
é muito importante este grande momento, não é? Porque ouvimos falar muito, é um tempo que ouvimos falar muito de liberdade, não é? Mas o problema é que confundir a liberdade com libertinagem, há uma grande diferença. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, não é? É o livre-arbítrio que Ele nos deu, não é? Eu até disse, né, em um dos vídeos da semana, que é terrível isso, que é um dos vírus tremendo, não é? Que Deus não dá asa para a cobra. Imagina se as cobras tivessem asa, não é? Por outro lado, o Senhor deu ao homem a liberdade. E Deus, Ele respeita a sua própria palavra. Então nós temos o livre-arbítrio de ser ou não ser, de buscar ou não buscar, de ir ou não ir, de sentar ou levantar, de falar ou calar. O livre-arbítrio, não é? Mas muito está confundindo a liberdade com libertinagem. E desconhecendo e desfazendo claramente do Criador. Colocando o Criador em segundo plano dentro das suas vidas. E aqueles mesmos, veja, você observa que aquelas mesmas pessoas que falam tanto em liberdade, que buscam tanto a liberdade, estão presos a tantas amarras, estão acorrentados com tanto eu, arrogância, não é? Ganância, de tantos porquê de ser. É muito importante tomar consciência disso, porque quando o homem vai esquecendo de Deus, vai colocando o Senhor no segundo momento, vai desconhecendo o Senhor, vai desfazendo daquilo que é o Senhor, vai colocando o Senhor no segundo plano, mesmo sabendo da sua existência. Veja o que Paulo fala na carta aos Romanos, de 19 a 21. Grave isso. Portanto, o que se pode conhecer de Deus, eles os leem em si mesmo, pois Deus os revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder, divindade, se tornam visíveis a inteligências por suas obras, de modo que não se pode excusar, porque conhecendo a Deus, não glorificam como Deus, não lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram em seus pensamentos e lhes obscureceram os seus corações. Veja o que o Senhor está nesse momento falando nesta palavra. Extraviaram os seus procedimentos, colocando no seu coração um tempo de escuridão. Veja, o Senhor chamando a atenção dos seus amados. Como o Senhor vem nos clareando. Ainda, dentro do processo ainda do versículo 12, quando o Senhor chama a atenção de Isaías 40, ele diz: quem, pois, mediu o mar, o côncavo da mão? Quem com os dedos abertos mediu os céus? Quem com alqueires mediu a matéria terrestre? Pesou as montanhas e as colinas da balança? Quem que você acha que fez o encontro das águas? Você já viu nos vídeos no YouTube? Aonde você vê as águas, a separação das águas. Qual foi o homem que fez aquilo? Os navios passam de um lado para o outro e ali continua a marca da divisão das águas. Foi eu que dividi a terra, fez a separação das águas, como diz em Gênesis. O Senhor está questionando o nosso coração. Quem mede as águas, o Senhor? Quem mede a extensão do céu? Tudo está diante do seu olhar. O Senhor mais uma vez vem dizer dentro aqui o quê? Acredite, Ele está no controle. O Senhor está chamando a sua atenção dizendo: acalme-se, estou no controle. O versículo 13 e 14 diz assim: quem determinou o Espírito do Senhor? E quem lhe conselheiro que lhe deu lições?
Quem recebeu conselhos para julgar bem, para quem lhe indique o caminho da justiça e se lhe ensine a ciência. Querido, querida, Deus é onipotente. Todo o poder é dele. É o Senhor que tem o poder. Não é esses que estão se apresentando aí como donos da razão, como aqueles que tudo pode, que tudo quer fazer, que tudo está decidido e diz que vai decidir na terra, no mundo. Não é eles que estão decidindo quem é que eles podem massacrar, quem é que eles não podem massacrar. Uns abrem as águas para que o homem possa plantar, colher e comer. O outro tranca as águas para que os homens não tenham alimento, para que eles sejam manipulados pelo poder e pela força, sem se importar com o sofrimento do outro ou da outra e na forma que se encontra. Você percebe o que tens e o que está acontecendo dentro desse tempo? Por isso que o Senhor insiste nessa tarde, nessa live, que onde saiu sem o som, o Senhor veio dizer, é preciso que repita. Por isso, Senhor, assim que termina a live, que eu vi que não tinha som, no meu carro estava esse papelzinho com panfleto no para-brisa do meu carro, e o Senhor dizia, eu triste porque estava sem som, algo aconteceu, não quero acusar ninguém. Disse, não temas, estava no para-brisa do meu carro, porque eu sou contigo. Estava triste, o Senhor, não temas, fique tranquilo. Sou contigo, não tenhas medo, porque eu sou o teu Deus. Eu me alegrei e falei, então amanhã, Senhor, às 3h30 tem a live, com a sua graça. E estamos aqui para fazer com que você entenda, o poder é de Deus, porque Ele é onipotente, Deus é onisciência, toda a criação está nele. Por isso a passagem do livro de Isaías 40, o Senhor está dizendo para você, para mim, para nós, o poder é dele. Ele tem o controle, Ele está no controle, Ele está determinando e Ele sabe o que Ele vai fazer. Não são os homens, é aquilo que Ele diz em Oséias 11, sou um Deus, não um homem, sou o santo no meio de ti. Sou eu que lhe indico e ensino caminhar, como ele disse a Ciro de 45, de 5-6. Sou eu que te suscito, eu que lhe mostro o caminho, eu sou um Deus sem rival. E tem muitas pessoas colocando coisas no lugar de Deus. É um elefante, é uma planta, é uma mata, é o sol, é a lua, é as estrelas. Estão dando vários nomes e querendo dividir a divindade de Deus. Aonde está tendo um controle neste mundo, aonde tem um Deus que é poderoso deste mundo. Jesus avisou que neste mundo viria um Deus poderoso, no qual o Senhor chamou ele de príncipe, e é um príncipe das trevas, é um príncipe que massacra, é um príncipe que vai judiar, é um príncipe que vai massacrar, aonde o homem toma esse poder, esse bastão, o bastão desse príncipe, e Jesus diz isso em Mateus no capítulo 6, cuidado para não adorar dois senhores, a Deus e a riqueza. Jesus chamou o dinheiro de Senhor, que domina o mundo. Por isso é o cajado dos homens racionais que estão achando que pode massacrar nações, que possa massacrar um povo de uma rua, de um município, de uma cidade, de um estado, de um país. O Senhor nessa live está dizendo, ainda que eles pensam que são alguma coisa, não são nada, como diz o profeta Isaías no capítulo 40, são como um pingo d'água dentro de um balde, são um grão de areia dentro de um oceano, na areia de uma praia, porque eu os domino, são para mim nada, diz o Senhor. Em outras palavras, eu afirmo desde o início o que o Senhor está querendo dizer para você. Calma o teu coração, eu estou no controle. Não temas as ameaças que está fazendo o sistema, o mundo. Deus é o único Senhor que pode resolver todas as coisas. Ele é onipotente, o poder é dele. Toda a criação está nas mãos dele. Deus suscita a criação, criou todas as coisas, o patamar do universo. E ele diz, sou um Deus onipotente, onisciente, e sou um Deus onipresente. Está no meio de nós. Veja, e ele nos colocou em conexão com ele. E o Senhor diz, tranquiliza-se, porque nele está a ciência. Ele nos chipou.
Chipou. Eu tenho usado muito esse argumento. O Senhor colocou em nós o seu chip para que nós tenhamos contato com Ele direto. É o Espírito Santo. Nada sobrepõe ao Senhor. Por isto, esses que se sentem donos da razão, que maltrata, manipula o povo, diz o Senhor no versículo 15, ele diz, olha o que o Senhor diz no versículo 15, as nações são para ele apenas uma gota de água no balde, um grão de areia na balança, como uma ilha na mão dele é um pó. Veja o que o Senhor vem dizer no versículo 15. O Senhor está chamando para você a fé. O Senhor está nos dizendo que Ele dará um basta logo, logo a estes que estão massacrando o povo, que tenta manipular o povo como lobos disfarçados de ovelha. O Senhor consumará a sua promessa, porque há muitos que estão se dobrando diante do Senhor. O Senhor diz que Ele irá surpreender, o que Ele diz lá em Apocalipse 3, como um ladrão surpreenderei. Portanto, observa-te e arrepende-te, porque não sabe a hora. O Senhor vai surpreender os racionais que massacram o povo, porque Jesus diz para aqueles que têm temor no coração, tudo que fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que faz. Portanto, aqueles que estão massacrando as pessoas, com engodos, com mentiras, Deus fará uma surpresa. Uma surpresa. E Ele tem dado sinais, profecias, acontecimentos, que o Senhor está pronto, logo, logo. Não sabemos o tempo, o dia e a hora, mas os sinais nos apresentam que o Senhor irá se manifestar. O cristão verdadeiro sente isso no coração, que as mãos poderosas do Senhor estão próximas a mover todas as situações, todas as coisas. Veja, cuide-se, não sou fanático não. Tá? Não. Nada disso. Não existe fanatismo. Existe temor e reconhecimento do meu nada diante de um tudo. Da minha miséria diante do poder. Eu reconheço que existe um único Senhor, dono de todas as coisas. Não sou fanático não. Não sou. Eu simplesmente estou na minha sobriedade de reconhecer que estou aqui como um sopro. Estou aqui agora e não sei se posso amanhã estar mais. Estou diante da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Não sou fanático, não. Estou apresentando a verdade. A verdade. Eu não sou dono da verdade, mas aquilo que eu prego é a verdade. Eu tenho minhas fraquezas, mas eu prego o poder. O poder. Você compreende? Infelizmente, os descrentes vivem nos pântanos. Muitos descrentes é como na época da AIDS. A AIDS, quando surgiu lá para os anos 78, 80, que explodiu no Brasil, eu morava em São Paulo. E o que você via nas notícias, nas mídias abertas, às vezes explodia notícias que pessoas que pegavam AIDS ficavam tão cheias de raiva e de ódio por causa da AIDS e saía contaminando todos. Saía nas noites contaminando um monte. Acabava sendo processados, sendo presos. Outros saíam porque com raiva, porque contraiu o vírus da AIDS, se enchia de ódio. Assim são esses que são tomados pelo veneno que tomou conta do coração de Caim. O veneno que tomou conta do coração de Caim está nas veias de muitos racionais desse mundo, e porque se acham perdidos, porque se acham indignos de Deus, se acham que estão na lama, estão querendo arrastar mais pessoas para a lama com eles. Porque não tem confiança na misericórdia, não confia em Deus, não tem Deus no seu coração, quer levar todos que estão do seu lado, na sua rua, no seu bairro, através das redes sociais, para a lama também, para a descrença também, porque foram contaminados com o pior vírus que existe no universo. É o vírus do ateísmo, de não acreditar na potência de Deus. É isso, Isa? Sim,
E é muito interessante que isso mostra para nós o resultado de por que os tempos são tão difíceis, de por que o mundo está tão difícil de se viver, muitas coisas acontecem, vêm para nós muitas provações, muitas situações, por quê? Por causa dessas contaminações que entram no nosso ser e nós deixamos fazer morada. E nós, pelo nosso livre-arbítrio, como a Edson está trazendo para nós abraçamos isso, nós colocamos isso, essas coisas na majestade, na soberania de Deus nas nossas vidas. E infelizmente nós arcamos com as consequências de tudo isso, porque toda ação tem uma reação. Então é dentro disso que nós entendemos o processo de que nós temos que, sim, firmar uma parceria com o Senhor. Nós temos que nos unir, voltar ao primeiro amor, estar junto de Deus para conseguir passar por todas essas coisas, para nos livrar de todas essas amarras que vêm nas nossas vidas. O Edson postou um vídeo essa semana, na sexta-feira, no portal Passa Visão e nos outros perfis dele, que fala sobre isso, quando fala que nós pedimos muitas vezes, Jesus, livra-nos do mal, tem um outro, Deus me livre. Nós buscamos do Senhor e no Senhor o livramento várias e várias vezes na nossa vida. Jesus, me ajuda, Senhor, socorro, Senhor, nos liberta, Senhor, vem dar esse livramento. Nós todo instante estamos nesse clamor para com o Senhor e nós muitas vezes nós entramos num processo do versículo 27 que é entrar na reclamação e na murmúria, quando nós colocamos escapa meu destino do Senhor, passa meu direito despercebido a meu Deus. Então o Senhor não olha para mim, o Senhor não está enxergando todo esse sofrimento, o Senhor não está vendo a minha vida acabar, Senhor. Então nós entramos nesse desespero desenfreado por falta de raciocínio das nossas atitudes, que Deus não pode fazer nada sem nós junto. Ele não vai poder operar a bênção na minha vida se eu não estiver nele, na sua presença. Se o meu Deus for o dinheiro, se o meu Deus for um ser humano. Então é dentro desse processo que nós entendemos. Então essa palavra ela vem para acalentar o nosso coração e para nos dar um direcionamento, porque o Senhor vai mostrar que está tudo nas palmas de suas mãos, que está tudo nas mãos do Senhor. E dentro disso, como Edson trouxe, ele mostra que está no controle de tudo. E essa passagem nos chama para um processo de fé. Então tenha fé, tenha coragem, confia, clame ao Senhor. Ele mostra quem é o nosso Deus. Ele faz uma retrospectiva de nós analisarmos. Olha, o que pode, com o côncavo da mão, quando nos cita, o Edson citou, que cita na passagem no versículo 12, com o côncavo da mão mediu o mar. Então pensar as profundezas do mar, que o ser humano nem conhece a sua grandeza e tudo que habita, o Senhor sabe como a palma da mão dele. Então dentro desse processo que nós enxergamos a soberania de Deus. Então muitas vezes nós não entendemos, e mostra para nós essa passagem que tudo, e Deus é imensurável, mostra essa imensidão imensurável de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, do seu poder. Então é incalculável para o ser humano, tanto que quando nós começamos num processo de pensar, nossa, como que é o tamanho de Deus, como mais um trouxe do exemplo do avião, qual que é o tamanho de Deus na minha vida, qual que é o tamanho de Deus, o que Deus pode fazer e tal, dá um nó na nossa cabeça, porque nós não conseguimos chegar em todo o poder do Senhor, porque nós somos fracos, nós somos falhos e nós somos limitados. Quando nós entendemos isso, que o Senhor é o poder, e quando nós estamos com Ele está tudo certo, nós entendemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? A própria palavra do Senhor, o manual da vida, traz isso para nós. Se o Senhor é conosco, Ele está conosco, nós estamos nessa parceria, nós estamos firmados com Ele, não temos medo de nada. Todas as provas que vêm, a gente mata no peito, como se fala, Quando a bola vai vir pro jogador, ele mata no peito, pega no ombro, vai na perna, ele domina a bola. E a mesma coisa acontece quando as provações vêm na nossa vida. Nós batemos de peito aberto, porque o Senhor nos deu o escudo, lá em Efésios 6:12 mostra isso para nós. Ele nos deu a couraça da justiça, nos deu o capacete da verdade, nos cingiu com a sua força, nos deu o escudo e a espada, que é a palavra do Senhor.
E tudo isso pela nossa fé. Então, porque nós acreditamos que nós vestimos, que nós somos merecedores de termos essa proteção do Senhor. Então, é só quando nós entendemos isso, é só quando nós nos firmamos nele e dizemos: Senhor, pode entrar. Tu estás à porta, tu bateu, eu estou abrindo. Venha habitar, venha morar junto de mim. Então, é só quando nós selamos essa parceria com o Senhor que tudo na nossa vida melhora. Ele mostra isso também no versículo 13 e 14, né? Ele vem falar: tranquilize o seu coração, né? Fique calmo. Não há nada que pode acontecer que seja maior que Deus. Nenhuma prova, nenhuma provação é maior que Deus. A sua dor, o seu sofrimento, as nossas dificuldades, as nossas incomodações, os nossos fundos do poço, nada é maior que Deus. Deus é maior que todas essas coisas. Então, se está doendo, se estamos sofrendo, se não estamos vendo a solução, se nós estamos com o Senhor, nós entendemos que Deus é maior que tudo isso. Então, Deus mostra para nós também que Ele só não está agindo nas nossas vidas, e isso Edson também estava trazendo para nós, porque nós colocamos barreira, porque nós estamos impedindo. Ele também traz nos vídeos dessa semana isso, que nós estamos colocando essa barreira, que o Senhor não está conseguindo agir. Ele traz isso para nós um pouquinho mais à frente, aqui em Isaías 59:1, quando ele fala, né, que não é a minha mão que é incapaz de salvar, nem meu ouvido demasiado surdo a ouvir. São vossos pecados que colocaram barreiras entre mim e ti. Então são os nossos pecados, são as coisas que nós colocamos entre nós, o Senhor, que estão impossibilitando dele poder agir nas nossas vidas. E isso tudo por causa do quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. A Edson estava trazendo para nós não faz muito tempo. Ele mostrou isso, por causa do livre-arbítrio, e por Senhor respeitar isso, que Ele não pode agir em nossas vidas. Então é dentro disso que nós começamos a entender que muitos, infelizmente, só voltam para o Senhor quando a situação aperta, só voltam para o Senhor, só vão buscar pela dor, porque tem aquela fala, né? Quem não vem pelo amor para Deus, vem pela dor, né? Quando a corda tá no pescoço, quando a água bate no bumbum, é como traz Oséias 4:6 também, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é por falta de buscar, por falta de olhar para o manual da vida e olhar para o Senhor e ver que todas as coisas que o Senhor mostra para nós, nos anuncia, e mostra que, por exemplo, no versículo 8, quando fala, né, a erva seca e a flor fenece, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, quando nós voltamos para a palavra do Senhor para buscar o conhecimento, a sabedoria e o entendimento de todas as coisas, nós não perecemos, nós florescemos, nós daremos frutos esses que nós colheremos no Senhor. Então, tudo que acontece para o ser humano, todas essas coisas acontecem para o ser humano porque ele se deixa acorrentar pelas vaidades, pelas desobediências, pelas invejas, né? Todo esse processo do veneno de Caim que vem passando de geração em geração, no processo de traição, de irar-se contra o Senhor, de achar que nós podemos dizer que Deus tem que fazer alguma coisa na nossa vida, que nós acharmos que nós mandamos no Senhor. Então vem todo esse processo que faz nós sermos e estarmos como um barco sem eira nem beira, um barco totalmente à deriva, pronto a sofrer qualquer tipo de tribulação nos mares revoltos da vida. Então nós não temos direção, nós não temos controle, nós só ficamos lá, onde a onda leva a gente vai. Se quebra uma onda muito forte, a gente quebra junto e a gente entra nesse processo. Por quê? Isso Edson também traz no vídeo de sexta-feira, que tem o tema, né? Jesus livra-nos do mal. E por que isso? Porque nós não vivemos aquele processo daquela música, né? Que se chama Meu Barquinho, que mostra que
O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou, quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou e por isso eu estou aqui. Então quando a gente entra nesse processo do medo e tal, mas a gente volta para o Senhor, porque o Senhor sempre nos dá uma segunda chance. Mostra que ainda há tempo de nós voltarmos para Ele, nos libertarmos de todas essas coisas e não vivermos mais dentro dessas invejas, dentro desses ranços, dessas desobediências e todos esses processos. Ele nos liberta e Ele nos socorre. E daí nós passamos a vivenciar nos nossos dia a dia a outra parte da música, que é: não temo mais o mar. Então não tenho mais medo, que o Ayrton estava trazendo para nós. Não tenhas medo, que foi a passagem que apareceu no panfletinho depois da live de ontem, que o Edson estava no carro dele, né? Não tenhas medo, eu sou teu Deus. E dentro disso não tenho mais medo do mar. Essas coisas não me pertencem mais. Isso fazia parte do velho eu, do velho homem, da velha mulher. Agora eu sou novo em Cristo, porque ele fala: todo que está em Cristo e renasce em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo se faz novo. Então quando tudo se faz novo, nós não tememos mais o mar. Por quê? Porque firme está a nossa fé, com potência, firmeza, sabedoria, discernimento e tudo que o Senhor propõe para nós. Ele traz também isso lá do versículo 28 até o 31. E daí dentro disso, por quê? Porque no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Quem está no controle das nossas vidas é o Senhor, por meio do seu Espírito, que vem agir como computador de bordo nas nossas vidas, e tudo isso por meio do manual da vida, que é a palavra do Senhor. Então, nós entendemos que nós não podemos culpar a Deus pelas traições, crimes, invejas, falências, dívidas, dores e todas essas coisas. Nós entendemos que essa não é, e essas coisas não são culpas de Deus. São reações das nossas ações, dos caminhos que nós buscamos e dos caminhos que nós traçamos, que estão totalmente longe do nosso Senhor. Então essa é uma reflexão do Senhor para os nossos corações, fazendo nós entendermos o tema dessa live, que é libertar-se, livrar-se disso tudo e ir pelo direcionamento certo que o Senhor traz para nós por meio da sua palavra, e é o que traz o passo a passo de Isaías 41 a 31 que estamos vendo nessa live de hoje. Isso é fato, isso é real, isso é verdade. É muito bom até mesmo ouvir isso e tomar posse desta verdade, não é? Porque estamos vivendo em um tempo onde o fator ignorar, no mau sentido, porque a palavra ignorante, muitas vezes, pessoas falam assim: nossa, por que eu sou ignorante? Ignorar é não saber. Por exemplo, eu sou ignorante na ciência, eu não sou médico, então eu sou ignorante nisto. A palavra ignorância, ela tem vertentes do bem, não é? Ou tem vertentes, poxa, eu desconheço. Desconhecer é ser ignorante. Mas tem o lado da ignorância do mal, não é? A ignorância que ela é uma absurda, que ela é racional, que é a ignorância da ignorância que traz a ira dentro do coração. Então tem pessoas que foram tomadas por esse veneno, que tomou conta do coração de Caim, e que aí vem se proliferando, não é? É um vírus que vem mutando ao longo de gerações, mutando, e ele vem mutando esse vírus com várias vertentes. O veneno do ciúme e da inveja ele fez mutação, vem mutando, até criar o grande veneno que é o pilar desses todos, que é a vaidade. A vaidade tomou conta do coração do ser humano, que vem colocando, dividindo a divindade de Deus. Que é impossível dividir a divindade de Deus, colocando coisas no lugar que é somente de Deus. Veja, tirando o temor e dando lugar ao medo. Tirando o temor e dando lugar a idolatrias e ideologias. Veja, é um massacre que as pessoas vão endurecendo os seus corações, tá? E não acreditando na misericórdia, dando razão ao seu lado racional, pisando na humildade. Vão massacrando o lado humilde. Jesus diz: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o Senhor dizendo: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Deus disse a Moisés: tire a sandália do teu pé, porque o lugar que você vai pisar é santo.
O Senhor chama-nos e Ele diz: vinde, eu quero tirar o seu fardo que está pesando e dar o meu que é leve, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Mas os racionais descreem disso e pisam no sentimento de humildade que Deus nos pede. Veja, a humildade, ela é a chave da porta da sabedoria. A audição é a porta para a sabedoria e a chave dessa porta é a humildade. Então eu preciso abrir a porta da humildade para ouvir a sabedoria quando vem falar no nosso coração. É por isso que está uma grande distância entre a religiosidade sem a espiritualidade. Às vezes você vê na igreja, como sou católico, pessoas entram na igreja, vão se ajoelhar diante de várias imagens. E eu sou devoto também de Nossa Senhora, sim, mas eu vejo pessoas indo ajoelhar diante de várias imagens. O último é o Senhor. Então começam a dividir, tendo uma certa adoração, tirando a veneração, que é o direito que nós temos que ter por aqueles irmãos nossos que ganharam a santificação e que diante do Senhor intercede por nós. Isso é uma coisa, é lindo, é santo, é maravilhoso. Outra coisa é colocar os santos no lugar de Deus. Por isso que muitas pessoas estão se atropelando no tempo de religiosidade e porque se apertam vão ficando distante da espiritualidade, e por estar distante da espiritualidade não bebe da água da vida, que é a paz, que é a alegria, que é a luz. Não consegue ter uma vida estável, de tranquilidade psíquica no coração. São pessoas cheias de temor, de opressão, de depressão, de incertezas nas suas vidas, de altos e baixos, como andar num tobogã. Nossa, esse ano não foi bom, quem sabe agora o ano que vem vai ser. Chega no final do ano, faz um monte de promessas. Porque a paz esteja contigo, a paz. E o outro ano é mesmo. Nossa, não mudou nada, não tem. Por quê? Porque falta afinidade com o dono de todas as coisas, que é o Senhor. Você compreende? Veja, muitos líderes nós vemos hoje no mundo, porque Isaías 40 está nos falando sobre isso. Essa passagem está nos abrindo. Primeiro o Senhor está dizendo: acalme, estou no controle. Esta palavra de Isaías 40 está dizendo o Senhor dizendo: calme, eu estou no controle. Sou um Deus sem rival. Não há outro além de mim. Mas nós vemos muitos líderes, não é? Querendo decidir a situação do universo, de um país, de nações, de pessoas, massacrando, tirando o direito das pessoas de ter vida, de falar, de sorrir, de se doar, de se entregar, de trabalhar, de se unir, de ter paz, de sobreviver. Brincando como se fosse aqueles bonequinhos de ventrílocos manobrados. E muitos estão deixando se levar por desconhecer, porque preferem palavras dóceis. Veja, é muito bom você ir numa igreja, você ir em algum lugar e ouvir que Deus ama. Que lindo! Você chegar numa pregação e dizer: Deus te ama, Deus quer muito, Deus é isso. É maravilhoso. E esses grupos, pessoas gostam disso, é bom isso. Chegar, cantar, vibrar, cantar, orar, é lindo, é maravilhoso. Mas quando Deus toca o dedo na ferida, quando Deus começa a dizer, quando a palavra vem dizer, quando o manual da vida, o manual que o Espírito Santo trabalha em nós, é por esse manual que tem que estar em nós, como diz o Senhor, que a palavra tem que estar no nosso coração. Quando o Senhor manda o Espírito Santo para trabalhar através do manual em nós, e quando ele começa a tocar o dedo na ferida, muitas pessoas, não gostei. Caminhar naquele grupo, naquele lugar, naquela igreja. Não vou naquele padre, naquele povo, são fanáticos. São muito duros. Por quê? Porque tocou na ferida. É bom ouvir que Deus ama. Deus ama, claro que Deus ama. E o amor é incondicional. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus quer nos salvar. Deus quer nos libertar. O nome da live é Liberte-se. E por que liberte-se? Porque Deus, como diz a Isa, Ele só pode fazer para mim comigo. Agora por quê? Se Ele é o poder, se Ele pode fazer comigo, se Ele só pode fazer comigo, se Ele é o Todo-Poderoso, Ele não pode comigo, mas por quê? Porque Ele me deu a liberdade de dizer sim ou não para Ele. Ele me deu a liberdade de ter a minha opção de ser salvo ou não.
de ser socorrido ou não. E ele respeita a sua própria palavra. Você compreende? Então não pode, como diz a Isa, culpar o Senhor pelos ventos que sopram. Foi a liberdade que ele me deu, que dentro dela eu senti mais gosto pela libertinagem do que pela verdade. E a verdade vem, como diz João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos liberta. A palavra, meu querido, é clara. E esses líderes estão manipulando pessoas. Não só o universo, mas pessoas. Você veja, eu queria deixar para a Isa falar sobre isso, mas veja, e vou dizer, o faraó Ramsés, lá no Egito, o faraó, ele se achava um deus, Ramsés, que mantinha o povo hebreu debaixo da escravidão. Pensa nisso. O faraó se sentia o tal, se sentia Deus, se sentia o dono da razão, o faraó. E por ele se sentir assim, e eles tinham como Deus várias coisas, eu vou deixar que a Isa fala sobre isso, várias situações, achando que tinha todo o poder, como muitos desses que nós estamos vendo no mundo, dentro do nosso próprio país, se achando Deus para manipular e para massacrar um povo. O faraó achando que ele era um Deus, Deus mandou para ele insetos. Então vai guerrear com os insetos. Vai guerrear com as moscas. Deus mandou mosca, manda sapo, Deus manda para ele as rãs. Deus começa. Ué, você não é o poderoso? Então guerreia com os insetos. Quero ver o teu poder. Treme todo. Mais um pouco, eles têm. O faraó achando que o rio Nilo era dele. O rio é meu. E ele achando que ele era o Deus, que ele mandava em tudo. Deus vai transformar a água do rio em sangue. E agora toma banho. Você não é o dono das águas? Pronto, então desfaz o que eu fiz. Deus começa a mostrar para ele quem é ele. Veja, o Senhor, de repente, o faraó se apresentava todo cheio de ouro, cajados e não sei o que na cabeça, e tudo cheio de ouro. O dono, o Deus Ramsés. Deus faz o quê? Manda Moisés, vestido de saco e com cajado de madeira. E Moisés chega lá e em nome do Senhor manifesta o poder do Senhor. O faraó treme na base para não falar outras coisas. Se borra nas calças, desculpa o termo. E Deus mostra através daquele simples homem quem é que tinha o poder. Você compreende? E o faraó com medo, borrando todo, liberta o povo. Porque Deus mostra quem é que tem o poder. Eles tinham pavor de um Deus do escuro e da noite. E tudo, e a noite tinha um pavor do escuro. De repente Deus faz dias de trevas. Agora faz o sol vir. Você compreende o que está acontecendo com muitos que estão querendo manipular o povo? O Senhor está no controle. Quero dizer para você que o Senhor está dando linha para o pipa. Para esses, e logo eles, o pipa vai vir um cortante, sabe o cortante do pipa? E ele vai se perder. Nabucodonosor tirou todo o povo de Jerusalém e levou para a Babilônia. Porque Nabucodonosor se achava um Deus. Tanto que ele manda fazer uma estátua enorme dele e quer que todos adorem aquela imagem dele, que se vê revestindo como um Deus. 3 rapazes, Mesaque, Abidnego e Sadraque. Não se ajoelha. Joga eles no fogo da fornalha. Jogou. Daqui a pouco, diante dos olhos de Faraó, tinha 4. Deus estava lá dançando com os 3 dentro do fogo. Faraó fica doido e vê quem é esse, essa divindade é poderosa, e começa a se render. Mesmo assim, o coração do Nabucodonosor estava meio torto e ainda com ira, mesmo sabendo da força do poder do Deus do povo de Israel. Deus pega o Nabucodonosor e manda 7 anos comer capim. Vai ser bicho. 7 anos se torna um animal. Veja, nós estamos vendo o que no nosso país e no mundo? Muitos líderes se comparando a Jesus Cristo. Diz que igual a ele, só Jesus Cristo. Se comparando a Jesus. Isaías está dizendo no capítulo 40, a quem quer me comparar?
A palavra está dizendo, Deus está dizendo em Isaías 40, a quem, como é que vocês estão me vendo? A palavra está dizendo, Jesus, Deus Todo-Poderoso está dizendo em Isaías 40, com quem vocês estão me comparando? Como é que vocês me vê? A palavra que está dizendo. Portanto, muitos hoje dizendo que é igual a Jesus Cristo, não se compara. Deus diz em Oséias 11, eu sou um Deus e não um homem, sou um santo no meio de ti. Portanto, essa palavra de hoje é poderosa e vai atingir o coração desses que tentam se igualar a Jesus. Jesus é o único Senhor e eles engolirão o fel do poder da mão do Senhor. Não é o Edinho que está falando, mas é a palavra do Senhor que atesta, é o manual da vida, é o passaporte do céu, é a única verdade, é o autor da vida que diz que não se compara a ele com um homem. Não dá para dividir a divindade do Senhor, porque esses que estão tomados pelo mundo adoram o poder e o dinheiro, e Jesus diz, não podeis adorar a dois senhores. Os lobos estão vestidos com caras de bondade, com caras de libertação, com caras de libertador, mas são aqueles que dentro do templo do Senhor são a mesma coisa daqueles que colocaram a mão na arca, que abriram a arca da aliança e morreram todos. Muitos estão profanando o templo do Senhor, entrando no templo do Senhor, usando o nome do Senhor para manipular um povo. Atentos temos que ficar, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa no tempos em que estamos vivendo. Jesus está perguntando para este, vai perguntar para estes. Quando Deus perguntou para Caim, cadê Abel? Não sei. Deus disse, o sangue de Abel clama por mim na terra. Deus irá perguntar o mais breve que você imagina para esses que estão massacrando o povo. Cadê o povo lá daquele município? Cadê o povo lá daquela zona rural? Cadê aquele senhor? Cadê aquela senhora? Cadê aquele que está sofrendo? Cadê aquele que está na fila de madrugada? Cadê aquele que não tem um pão para comer? Cadê aquele que você cortou a água para a plantação? Cadê aquele que você massacrou na fila de um pronto-socorro? Cadê aquele que você tirou o pagamento? Cadê aquele que você judiou sem um remédio? O sangue deles estão clamando por mim. Você está compreendendo que a palavra de Isaías 40 nessa tarde está dizendo para você, para mim, nós que temos o temor do Senhor, veja, não o medo, que temos o temor do Senhor. O Senhor está dizendo, calme, eu estou no controle. O Senhor está dizendo, eu estou no controle, estou dando corda para o pipa. Estou dando corda para a pipa, porque logo essas pipas receberá o cortante. E se querem manipular o povo do Senhor, tirar a graça do povo do Senhor, porque estão na lama, foram contraídos por um vírus, mas não querem ir para as profundezas escuras sozinhos, por não confiarem na misericórdia do Senhor e não ter o temor do Senhor. O que Jesus fez com Pilatos? Deus se faz carne na pessoa do Filho e vem a Pilatos. E Pilatos, cheio de razão, diz, você sabe que eu tenho poder, fale comigo. Jesus diz para ele, nenhum poder você teria se não tivesse vindo do alto. Presta atenção. Então muitos estão achando que têm o poder, que podem manipular, mas estão esquecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é único, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, que Ele é o Deus onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor está nos chamando a uma clareza de espiritualidade. Portanto, queridos e queridas, é maravilhoso ter uma vida de religiosidade, de ter Nossa Senhora no coração, São Pedro, São Sebastião, Santa Rita, Santa Teresinha. É maravilhoso ter a devoção por nossos santos, sim, e saber que intercede por nós, mas não coloque na divindade de Deus para eles, porque eles são intercessores. São aqueles que intercedem por nós. E Nossa Senhora deu esse exemplo quando ela diz, faça o que o meu filho pede.
Ela nos indica o caminho, ela nos indicou como fazer. Os santos são setas para nós, são aqueles que intercedem, que nos auxilia nas nossas fraquezas de fé. O poder está nas mãos do Senhor, não podemos dividir a divindade de Deus. Deus é único, como ele diz em Isaías 40, ele é o único que pode resolver todas as coisas. Deus ouviu o clamor do povo. Veja, e mandou Moisés. Acorda. Existe. A população do mundo é hoje outra. 8 bilhões quase. Então alguns Moisés Deus está mandando. Avisando com muitas profecias. Quantos padres maravilhosos estão profetizando. Estão aí decretando. Estão mostrando, abrindo. Acordem, acordem. A hora está chegando. Deus está ouvindo o clamor do povo que pede. Deus tudo vê. Portanto, Deus está dizendo que ele disse para Samuel: Samuel, não te deixes impressionar. Quer dizer, em outras palavras também hoje, não fique com medo. Porque você está vendo o que eles falam, a face deles. Eu conheço o coração. Fique tranquilo. O Senhor está dizendo: estou no controle. Deus ouviu o clamor do povo e mandou Moisés. O sofrimento de Deus não se zomba. Portanto, não, nesse momento, jogue fora o seu medo, o seu desespero. Deus está dando corda para o pipa. Eles vão se emaranhar, vão se engasgar nos seus próprios prazeres de poder, de sede, que acham que manipulam. Vão se perder, como diz Isaías 40, são nada diante de Deus. Deus diz, é como um pó. Assim como as montanhas nas minhas mãos, diz Deus, é um pó, assim são esses que se acham dono da razão. Confia, queridos e queridas. Olha a águia. Por que o Senhor termina dizendo aqui? Eu quero que você fale sobre os deuses, Isa. Rapidinho. Veja, até os adolescentes podem engordar-se, esgotar-se. Os jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Dá-lhe asas de águia. Correm sem se cansar e vão para a frente sem se fadigar. Sabe por quê? Primeiro, porque a águia, ela voa alto. A águia tem uma visão globalizada de tudo. O Senhor quer isso de você. Ele nos dá o discernimento de sabedoria, o Espírito Santo, para nos dar uma visão globalizada. Não vivermos afunilados na ignorância. A águia sobe alto e voa alto. A águia pega a cobra, ela não luta com a cobra no chão. Ela pega a cobra e leva lá para a altura. E lá de cima ela luta e solta a águia, a cobra nas pedras. O Senhor está falando que precisamos, como diz Paulo aos Efésios, revestir a couraça, os dardos do demônio que vem no ar. O Senhor está dizendo que nós precisamos entrar numa vida de espiritualidade, no espírito, e lutar nos ares, com a força que vem do céu. E por que ainda a águia? Porque a águia, segundo a ciência, os estudiosos, ela vive há quase 100 anos. E tem um tempo que ela troca a sua penugem. Troca todas as suas penas, troca toda a penugem. Só estou dizendo, é hora de mudança. É hora de trocar. O Senhor está nos dando uma roupa nova, como diz São Paulo aos Efésios. Não é? O cinto, o capacete, o calçado, a espada do Espírito, a palavra do Senhor. Ele está nos colocando como, trocando a nossa roupa velha. O Senhor quer que nós sejamos soldados de verdade, que temos o temor da existência única dEle. E que façamos uma mudança nas nossas vidas. E que não sejamos adeptos aos Ramsés. É isso, Isa? Sim. E quando você traz para nós esse olhar para Ramsés e como eram os faraós da época, o exemplo também de Nabucodonosor, eles se achavam e tinham essa crença de que os deuses, né, quando era passado para eles a coroa, vamos dizer assim, personificava eles o Deus da época, assim, né, o do topo da pirâmide, vamos dizer assim, né. E dentro disso eles tinham crenças em vários deuses, e esses deuses eram caracterizados justamente, e a maioria das vezes, em formato de bichos, né? E dentro disso, nós vemos como que o Senhor age e foi dar uma lição e dar uma resposta para esse povo, e para principalmente Ramsés, não só por enviar as pragas, porque Deus queria enviar moscas, sapos, a escuridão, a fome, essas coisas, não. Foi referente aos deuses que eles cultuavam. Por exemplo, eles tinham um deus que cultuavam, que tinha cabeça de sapo, que era o mesmo, que era uma deusa, né? Que era a mesma deusa
por exemplo, do rio Nilo, e tinha outro com cara de mosca, e vários. Então, o Senhor veio mostrar, vocês estão cultuando tanto isso, então vamos ver se vocês realmente gostam, né? Então, toma um monte de sapo pra vocês cuidar, toma um monte de mosca e vespa e coisa, pra ver se vocês gostam realmente, né? Começa a estar trazendo, luta com eles, convive com eles. Então, a gente começa a entender esse processo, né? Tipo, o Senhor vem mostrar. Então, realmente você tá adorando isso? Você quer isso? Vamos ver se é assim. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Como é que é? Aquela situação, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? A situação de você adorar, colocar no lugar do Senhor e, infelizmente, voltar contra você. Por quê? Porque você fez aquilo de maneira imprudente, você colocou um bem no lugar do Senhor, você colocou uma situação. Então, é muito lindo quando nós entendemos e vemos o agir de Deus. Como que ele mostrou que as ações deles tiveram uma reação. Quando, por exemplo, quando Edson traz, né, aquele revestido de ouro, aparece Moisés na sua simplicidade, com um cajado, eles zombam de Moisés e tal, e Moisés manifesta o poder do Senhor com uma cobra, né, transformando o cajado em cobra. E daí eles ficam totalmente horrorizados e desesperados. E ele coloca e pede para os seus feiticeiros, né, façam também, mostra também. Por quê? Porque ele queria mostrar que os deuses deles também tinham poder. E daí eles tentam e conseguem transformar 2 cobras, né, pra colocar, temos 2 cobras, você colocou só uma, né, e as 2 cobras que eles fizeram eram maiores, eram mais perigosas, assim, numa visão da época, vamos dizer assim, pra mostrar que o quê? Que o mal engana também. O mal vai apresentar que ele também tem poder. Mas daí o que a cobra faz? O Senhor vai lá e come as 2, acaba com as 2. Mostrando a cobra pequena, né, na relação dele, no olhar deles, detonou essas 2, mostrando que pro Senhor, às vezes é uma coisa pequenininha aos olhos do mundo, mas o Senhor faz um estrago gigantesco contra essas coisas do mal. Então é muito interessante quando a gente vê esse processo do Senhor mostrar o seu poder. E também quando vem o processo ali de Nabucodonosor, que também é muito interessante, que o Senhor dá uma chance para ele se tocar, né, cair na real, vamos dizer assim, e voltar-se para o Senhor na fornalha, como Edson explicou. Aí ele deixa que os hebreus eles adorem ao Senhor, cultuem ao Senhor e deixa liberado. Mas ele ainda não se volta pro Senhor, ele tem um temor ali, mas não é totalmente concreto. Aí o Senhor fala, então tá bom, passa-se um tempo, aí o Senhor vem cobrar e vem mostrar. E por causa da sua falta de todas essas situações, ele leva ele e tira a sua humanidade, tira o seu poder, tira as suas riquezas e faz dele, na época, assim, um monstro, um animal, né? Que não precisa dessas coisas para ver. Mostra pra ele que se ele sobreviveu 7 anos na simplicidade, comendo mato, como diz o Edson, né? Ele pode também viver humanamente na simplicidade, adorando a Deus, entendendo todo esse poder. Mostrando que o que ele estava idolatrando, aquilo que ele estava adorando, não combatia e não chegava nem à sombra do Senhor, vamos dizer assim, né? Então ele volta e daí ele entra num processo de voltar para o Senhor, de voltar o seu olhar, voltar o seu coração e realmente amar e começar a adorar o Deus único, o Senhor dos exércitos, o Deus dos deuses, o Deus soberano que é o nosso Senhor. Então é muito lindo quando nós vemos esse processo. E também diante de Pilatos, né, quando Cristo se mostra, mostrando que o reino dele não era deste mundo e que Pilatos só está naquela posição por causa que o Senhor permitiu. Então nós entendemos tanto nas nossas vidas quando o Senhor nos coloca como liderança, nós vemos as lideranças, seja da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, ou lideranças de um país, né, mostrando que nós só somos líderes pela vontade do Senhor. E na vontade do Senhor, se nós fazemos errado, nós vamos cobrir. Nós vamos pagar por isso. Então nós temos que liderar as nossas vidas, liderar a nossa casa, liderar todas as coisas com o Senhor nesta parceria e não adorando essas outras coisas. Por quê? Porque o Senhor é o Deus único. O Senhor é o nosso Deus. Ele traz para nós o versículo 10, mostrando: eis o vosso Deus. Eis o Senhor Deus que vem com poder. Ele que traz o poder para nossas vidas, que nos liberta. Estende os braços soberanamente, os braços que não tiram os braços que nos tiram do fundo do poço, os braços que nos erguem para cima, que nos sustentam. Eis com ele
o preço da sua vitória. A vitória é no Senhor nas nossas vidas. Para se proceder pelos frutos das suas conquistas, nós damos frutos. Como um pastor, ele vai apacentar o seu rebanho, ele cuida, ele olha, reúne os animais dispersos, ele nos busca quando nós vamos para longe. Carrega os cordeiros nas dobras de seu manto. Então, quando tá difícil, ele pega o cordeiro e traz junto para ele, né? Conduz lentamente as ovelhas que amamentam. Então, traz com delicadeza aqueles que precisam de um olhar diferenciado. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos quem é o nosso Deus. E não uma planta, o medo, o desespero, os nossos bens, nada disso. Porque tudo isso é corruptível, tudo isso é perecível, tudo isso é finito, desaparece, acaba, enferruja, fica para trás. Bens que valiam, por exemplo, o sal, valia mais que ouro numa determinada época do mundo como existência. Hoje em dia a gente paga R$1, R$2, um saquinho de sal, 1 quilo de sal. Então a gente vê como essas coisas vão mudando, perdem o valor. Mas Deus não, Deus é eterno, traz isso para nossa passagem. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é tudo. Então quando nós entendemos isso, nós firmamos parceria com Ele. Nós botamos o que nós falamos na live passada, junto com o Salmo 90. Ele nos traz a confiança, a fé. E quando vem todas essas adversidades, nós lutamos contra elas. Então quando nós agimos de maneira diferente de todos esses líderes que citamos até agora, né? Fizemos um passo a passo do começo lá com Moisés, do meio ali em Daniel, do meio da Bíblia, dizemos assim, né, com Nabucodonosor, e depois lá no final da palavra, no Evangelho, com o Deus, né, o Senhor por excelência diante de Pilatos, mostrando que realmente aquilo que o Ayrton vem batendo bastante dentro dessa live, tá lá em Oséias, né, que eu sou um santo e não um homem, né, então mostrando o santo diante de um homem, achando que tinha algum poder, e na verdade, poder nenhum tinha. Então dentro disso nós vemos essa relação, e quando nós entendemos isso, o Senhor, Ele vem para junto de nós, Ele habita no nosso ser, e nós combatemos todas as situações. Por quê? Porque quando nós estamos junto do Senhor, é o que Ele traz na passagem, Ele fortalece, Ele nos dá asas de águia, Ele nos dá um olhar diferente, a gente corre sem fadigar, a gente não cansa. Ele mostra para nós que não sobrevém provação alguma que ultrapasse as nossas forças, mas o que? Dentro delas Ele nos dá possibilidade, Ele nos dá meios de suportá-las e sair delas. Então não é porque nós estamos no Senhor que as provações vão ser extinguidas, não, mas o Senhor vai nos capacitar, vai nos preparar, vai nos fortalecer para nós enfrentarmos todas elas. Então é dentro disso que nós olhamos para o Senhor e pedimos e clamamos para Ele: Senhor, ajuda-nos a livrar de todo o mal. Senhor, ajuda-nos a libertar-nos. Então é nesse processo de parceria, mudando a nossa oração e mostrando: Senhor, eu quero fazer a minha parte, para Tu fazer a Tua, que acontece nas nossas vidas, e que a glória do Senhor é derramada no nosso ser, como diz o versículo 5. Por quê? Porque então a glória do Senhor se manifestará, todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, a maravilha que irá acontecer, porque a boca do Senhor prometeu. Então o Senhor tem essa promessa nas nossas vidas, quando nós nos abrimos para ela e nós pegamos e fazemos ela acontecer, não é mesmo? Em 1 Coríntios 11, 28 diz que cada um examine-se a si mesmo. E é momento verdadeiro de pegar essa passagem onde o Senhor, esse texto de Isaías no capítulo 40, ver onde o Senhor apresenta quem Ele é. O Senhor está se apresentando. Veja, a palavra que o Senhor está se apresentando. Olha quem sou eu. Olha como eu sou. Olha o que eu posso fazer. E olha quem são vocês diante de mim. Olha o que é toda a criação. E agora? A quem vocês me comparam? E aí, como é que vocês me veem? Está tudo nessa passagem. Queridos e queridas, o Senhor está nos chamando para o temor. E Ele está com os pipas daqueles que acham que são os controles da vida. Veja, Deus nos ama. Ele traz essa passagem nessa tarde como um ponto de reflexão. A live de ontem, como eu repito, não sei o porquê. Não há interesse meu de preocupar com isso.
Por que que não deu certo? Por que que... Mas aí, quando eu vou para o carro, que eu pego um panfleto que deixaram no vidro do carro, estava indo para casa, entrei no meu carro, tirei, estava escrito: não temas. Eu estava triste, chateado. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou teu Deus. Isaías 41:10. Ah, que lindo. Irmãos, é panfletos que colocam no carro, mas entendendo os sinais de Deus, que as coisas estão acontecendo. Nós vemos agora acontecimento que eu sigo algumas pessoas no YouTube. Estamos vendo que lugares onde a ciência diz que jamais, aonde é deserto, que ia ter água, aonde estudo de anos, de milenares, e de repente, como foi na profecia de Elias lá atrás, está surgindo água, fontes de água doce. E a palavra diz que terá muitos peixes, e já está tendo lugares que está dando água e está dando peixe no deserto. Isso foi profecias de anos atrás. E quando chegarem no processo do tempo, olha o tempo, acontecerá isto. Muitas coisas estão acontecendo como sinais que o Senhor está dizendo: estou no controle e minha palavra é a única verdade. É a palavra que o autor fala diante de nós. É muito importante que nesse momento você tome posse, que você tenha no seu coração o temor pelo Senhor. Que você tenha suas vidas de religiosidade, que você busque a religiosidade, que você se entregue à religiosidade, mas dentro dela mergulhe na espiritualidade. Porque é a espiritualidade que te faz, que nos faz forte. É a espiritualidade que nos coloca juntinho, coladinho com o Senhor, de mãos dadas com o Senhor, grudado, e andamos de braços dados, grudados com o Senhor, como um Deus apaixonado. É a espiritualidade que nos dá o sentimento de temor, de saber que Deus é único. É a espiritualidade que nos faz você ter forças diante dos vendavais. É a espiritualidade que nos enche de esperança e confiança, que nos dá fé. É a espiritualidade que nos faz saborear a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Que Deus age, está agindo e já agiu na nossa vida. E podemos dizer, como posto nas redes sociais: Deus é bom em todo momento. Em todo momento Deus é bom. Em todo momento Deus é bom. Querido e querida, o Senhor nesta tarde vem dizer uma palavra para você que veio na hora que eu estava refletindo sobre esta passagem de Isaías 40, quando eu meditei, que eu me arrepiei como estou aqui agora. O Senhor pegou, como estou aqui agora arrepiado, emocionado, o Senhor me fez trazer na memória uma passagem que vem concluir, que vem fazer com que você agora, eu quero que você pegue esse texto que vai ser lido, que você grave ele no teu coração, que você copie, que você tire um print dele no seu celular, que você coloque na tua bolsa, que você coloque na geladeira, que você entenda, que você veja o que o Senhor vai dizer agora para você que diz: nós que tememos o Senhor, não os carnais, os racionais. Olha o recado que o Senhor vem dar para você, para mim agora. Ouça, grave, tome posse no seu coração. Eclesiástico 2, de 7 seguinte. Diz o Senhor: vós que temeis o Senhor, esperai na sua misericórdia. Vós que não vos afastei dele, para que não caias. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que ele não se desvaneça a sua recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e os vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, ó gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles, grava isto, nenhum daqueles que confiaram no Senhor foi confundido. Agora tome posse mais ainda. Pois quem foi abandonado após ter esperado em seus mandamentos, após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição
Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai dos corações fingidos, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos que não confiam em Deus. E que Deus, por essa razão, não dá a proteção. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram para os maus caminhos. Que irão eles, quando o Senhor começar o exame, o que irão fazer? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra. Aqueles que temem o Senhor, repito, não são incrédulos à sua palavra. E os que amam permanecem na sua vereda. Aqueles que temem o Senhor procura agradar-lhe. Aqueles que amam satisfazem na sua lei. Na sua lei. Aqueles que temem o Senhor prepara os seus corações, santifica suas almas na presença dele. Aqueles que temem o Senhor guarda os seus mandamentos, tem paciência até que ele lance o olhar sobre eles. Obrigado, Jesus. Dizendo, se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Olha o que o Senhor diz. Olha o recado que o Senhor diz para esses que estão tentando manipular o povo. E dizendo para você, calma, eu estou no controle. Deus está dizendo, eu estou no controle, está aqui. Dizendo, se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Pois a misericórdia dele é na medida da sua grandeza. Sabe qual é o tamanho do Senhor na sua vida? Você sabe qual é o tamanho da graça de Deus na sua vida? Você sabe qual é o tamanho do poder de Deus na sua vida? Você sabe qual é o tamanho da misericórdia do Senhor na sua vida, querido e querida? Você sabe? Eu te pergunto, que tamanho está sendo a sua dor? Que tamanho agora é o teu medo? Que tamanho é a tua prova? Que tamanho tem sido as suas angústias? Disse nesse momento, vai dizendo no seu coração para mim, qual é o tamanho da tua provação? Qual o tamanho daquilo que você está enfrentando dos vendavais? Você sabe qual é o tamanho da graça de Deus na sua vida? Você sabe qual é o tamanho da misericórdia dele agora, neste momento, naquilo que você precisa, naquilo que tu espera? É o tamanho do teu perdão. É o tamanho da nossa paciência, é o tamanho da nossa dedicação, é o tamanho da nossa fé, é o tamanho da nossa reciprocidade de carinho, de amor, de entendimento, de respeito, é o tamanho da nossa justiça, é o tamanho da nossa caridade, é o tamanho da nossa oração, é o tamanho da nossa intimidade, é o tamanho do desejo da nossa fonte, de força de vontade, de espiritualidade. Sentiremos o tamanho da graça de Deus, do que queremos, quando entendemos, dentro desse processo, dentro desse versículo que diz, a misericórdia dele é na medida da sua grandeza. Qual é a grandeza que está no seu, no meu, no nosso coração nesta hora? Que Deus que você serve? Ele perguntou em Isaías 40, com quem você me compara? Como é que você me vê? O Senhor nesse momento está dizendo para você que não importa o tamanho da tua prova, Ele é maior. Se a tua provação, teus medos, a tua agonia, as tuas opressões, a tua dor, a dificuldade está sendo grande e você não vê saída, o Senhor diz que Ele é infinitamente maior do que elas. Logo, a misericórdia do Senhor está alcançando neste momento, nesta hora, nesta tarde desse domingo, o teu coração, as tuas situações, as nossas dores, os nossos desejos, por causa do temor que Ele tem na sua vida, por causa do temor que você tem pela vida dEle na sua vida. Deus, amado, socorre no Senhor.
Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Senhor, mas temos uma fé, Senhor, muitas vezes como um barco, Senhor, à deriva nos mares, levado pelas ondas de um lado para o outro. Nós temos uma fé, Senhor, que dependendo do vento, Senhor, balançamos, Senhor. Nós temos uma fé, Senhor, que muitas vezes, pelas falácias do mundo, Senhor, nos deixamos levar. Nós temos uma fé, Senhor, que muitas vezes, Senhor, a razão quer manipular. Jesus, vem em nosso socorro. Como aquele pai, Senhor, que se jogou diante de ti, dizendo: eu creio, Senhor. Quando pedisses a cura para o filho dele, dizendo a ti: se tu queres, cura o meu filho. E tu dissesses a ele: como se eu quero, se tudo é possível ao que crê. E aquele pai se jogou diante de ti e disse: Senhor, eu creio que tu és Deus. Eu creio que tu és a força, tu tens o poder, que tu és o Messias. Aumenta nesta hora a minha fé, Jesus. E tu aumentasses a fé dele, Senhor, curando o filho dele, restabelecendo, reanimando, reinflamando, restaurando, trazendo ele, Senhor, para uma vida diferente. Senhor, tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia dos nossos irmãos, tem de misericórdia de nossas fraquezas. Sim, Senhor. Há muitos, Senhor, que estão passando por vendavais em leitos de hospitais, UTI, vendavais em pronto-socorros, vendavais de dificuldade financeira, vendavais nas vidas sentimental, vendavais nas vidas materiais e grandes vendavais em várias situações, Senhor. Jesus, aumenta a nossa fé. Dê-nos, Senhor, a tua força, reanima, Senhor. Sim, Senhor, aplica em nós, Senhor, uma vitamina B12, Senhor. Aplica em nós a Bezentacil B12, Senhor, para que nós sejamos, Senhor, estimulados, que as nossas células, Senhor, alcancem, Senhor, a plenitude, Senhor, do poder de dizer às montanhas a dificuldade: afasta na minha vida, da minha família, da minha história, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, tem de piedade de nós. Senhor, tu és o poder, tu és a única força, tu és a graça. Sim, Jesus, na cruz, Senhor, na cruz. E na cruz, Senhor, tu aniquilou. Na cruz, Senhor, tu quebrou as correntes. Na cruz, Senhor, tu quebrou os cadeados que nos prendia, tirando de nós os fardos, carregando os nossos pecados, Senhor. Os nossos, daqueles que vieram antes de nós e daqueles que hão ainda de vir. Senhor, na cruz, tu nos desses razão, Senhor. Na cruz, Senhor, tu nos desses a esperança. Na cruz, tu nos apresentaste, Senhor, dizendo ao Pai: papai, tetelestai, quer dizer, tudo está consumado, terminei, papai. Agora eles são meu, papai. Eles são nosso, papai. Jesus, na cruz, tu nos deste a tua palavra, Senhor, como testamento, como passaporte, Senhor, para o céu. Jesus, na cruz, tu nos deste, Senhor, possibilidade de graça, possibilidade de vida. Na cruz, Senhor, tu nos mostraste, Senhor, que tudo para nós é possível, Senhor. Por isso, Jesus, liberta-nos. Ajuda-nos a nos libertar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque de nós mesmos não podemos. As nossas forças são fracas, são miseráveis, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as adversidades, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Entra, Senhor, em muitas casas. Abrimos, Senhor. Eu te dou a chave de minha casa, Senhor. A chave de todos os cômodos, Senhor. Sim, Senhor, tiro a chave de tudo, Senhor. E a chave, Senhor, da minha casa. E dou a chave, Senhor. Diga agora para o Senhor, meu irmão e minha irmã. Diga para o Senhor que a chave da tua casa, da tua vida está na mão dele. Que ele tem acesso, porque ele bateu a porta e ele quer entrar. E o Senhor disse: se entrar eu vou cear contigo. Jesus, é a tua hora, Senhor. Misericórdia, liberta, Senhor. Irmãos que sofrem nas ruas, nas calçadas, frio, sede, fome, sem abrigo, desesperos, medos, aflições, opressões. Apresenta, Senhor, a tua força e o teu poder para esse que massacra o povo, Senhor, e que engana com engodos. Ó Deus misericordioso, confiamos em ti. Sei, Senhor, que ouves a voz do meu coração, por mim e pelos meus irmãos, Senhor.
Senhor. Obrigada pelo teu sempre firme, sempre potente amor em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por olhar por nós. Obrigada por nos libertar, Senhor, de todas as amarras, por nos dar essa libertação pelo teu grande poder. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito que nos fortalece, que nos indica o caminho certo e reto, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que é a presença da tua vida, do teu amor, de tudo aquilo que queres que façamos na nossa, Senhor, em nossos lares, em nossas casas e no nosso coração. Obrigada, Senhor, pelas curas que dás para nós, Senhor, pelas libertações, por todo o processo da tua misericórdia, Senhor, por nos fazer entender que tu, Senhor, é muito maior que qualquer dor e qualquer situação que estejamos enfrentando em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela libertação, pelo sangue derramado em tua cruz, Senhor, que nos lavou, sangue e água que jorraram, que nos lavou, que nos limpou, Senhor, e que nos tirou a vergonha de todos os nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, por voltar os teus olhos para nós, por enviar os seus anjos para nos livrar de todos os males, por nos ajudar também no caminho, Senhor, por todos os santos que são exemplos do que fazer, Senhor, exemplos e sinais do teu grande amor. Obrigada, Senhor, por nos dar o passaporte para o teu reino. Muito obrigada, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu infinito amor, pela esta hora, por este momento, por estarmos todos juntos, reunidos em sintonia, Senhor, agora neste momento e nos momentos que virão depois, Senhor. Muito, muito obrigada. Senhor, agradecido com o meu coração pela minha vida e dos meus irmãos, onde quer que estejam neste momento conosco, e aqueles que hão de vir posteriormente nesta live. Obrigado por cada um deles, pela vida deles, assim como peço pelas minhas. Senhor, nesse momento de gratuidade, eu me uno aos meus irmãos, Senhor, com todos, estendendo as mãos a Ti, neste momento em direção à cruz, de onde jorrou água e sangue, como nós professamos nas orações. Ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do todo mal. Amém. Fanático? Não. Fã de Deus, como único na minha vida, sabendo que Ele também é o único na sua vida. Fanático não, feliz por ter feito esta escolha de buscar a intimidade com Deus. E nesta intimidade, que eu peço pela intercessão de São Pedro e São Paulo, santos profetas, santos apóstolos, e como nesse estado Santa Catarina, São Paulo, Santa Teresinha, Santa Rita, São Francisco, entre todos os santos, com a Virgem Imaculada Conceição, e os anjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que as bênçãos do Senhor venham sobre mim, sobre ti, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Querido e querida, amo você. Até o próximo. Um beijo no teu coração e até a próxima.